E aí, pessoal, tudo bem? Bom ou não? É muito bom estarmos juntos. Essa é uma gota bem interessante, porque esse mês eu saí para fazer um curso de odontologia miofuncional com a filosofia Odontocrônicos do professor Antônio Bueno, lá em São Paulo. Eu fui fazer esse curso e quando cheguei lá, o professor me convidou para dar uma aula de terapia neural. Então, eu vou sintetizar o que a gente viu com relação a essa filosofia e a ligação da terapia neural com essa filosofia, ok? Então, roda a vinheta, Isabela, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas. Que coisa maravilhosa. Estamos juntos mais uma vez nessas gotas. E essa gota é uma gota bem interessante que nos fala acerca da odontologia miofuncional, curso com a filosofia Odontocrônicos, que foi ministrado pelo professor Antônio Bueno, pela professora Kelly Dalla Piccola, pela professora Cibele Pool, pelo professor André Ribeiro. E eu fui convidado para participar dessa possibilidade, dessa pleiade de notáveis na odontologia, falando acerca da terapia neural. Então está aqui o registro, né, da minha aula lá junto com o pessoal. Foi bem interessante. A medicina e a odontologia curativa tratam como doenças o que na realidade são disfunções causadas pelo desequilíbrio fisiológico da boca e do nariz. Deglutição atípica e respirador bucal, o que leva ao desequilíbrio hormonal. Então, deglutição atípica, respirador bucal, desequilíbrio hormonal, essa é a base da filosofia Odontocrônicos. Por quê? O respirador bucal, ele é o elemento que, infelizmente, ele vai ter dificuldades absurdas com relação ao seu sono. E hoje a terapia neural trabalha com o sono diretamente, porque nós temos a nutrição, onde nua consciência, tri e ação dos três elementos que fazem com que se tenha consciência. Dentre eles, a respiração, o sono e os afetos. E quando a gente fala de respiração, a gente fala que o respirador bucal, infelizmente, também não dorme. A questão do sono passa a ser uma questão prioritária, porque sem o sono, e aliás já falei sobre isso, mas existe até uma propaganda interessante, colchões, blá blá blá, 1/3 da sua vida você passa sobre ele. Então isso equivale a 1/3 da vida humana. 1/3 da vida humana de 70 anos são aproximadamente 21 anos dormindo. Um homem de 70 anos passou 21 anos dormindo. E isso é tão importante que a questão do sono passa a ser uma questão de prioridade para a terapia neural. Então, as disfunções causadas pelo equilíbrio fisiológico da boca e do nariz levam à deglutição atípica, ao respirador bucal e leva também ao desequilíbrio hormonal. Então, a gente tem aqui um exemplo onde nós temos o simpático e o parasimpático como elementos em equilíbrio. Isso seria o ideal. E agora a gente vê o simpático mais ativo, causando adoecimento em 95% dos casos, e o parasimpático menor, aqui a gente vê uma simpaticotonia, onde em 95% dos casos de adoecimento a gente tem esse simpático alto. Por outro lado, a gente vê o parasimpático um pouco mais alto, que é o que equivale ao tratamento em 95% dos casos. Muito bem. Outra teoria interessante da filosofia Odontocrônicos é que, além de permitir com que o paciente esteja em parasimpaticotonia pela aparelhagem muito simples utilizada na boca, a teoria polivagal faz com que nervos cranianos especiais, o quinto par, que se chama trigêmeo,
O 7º par que se chama facial, o 9º par que se chama glossofaríngeo, o 10º par que se chama vago e o 11º par, o nervo acessório. Esses 5 nervos cranianos, quando eles estão em harmonia, isso permite com que haja uma resposta parasimpática perfeita em cabeça e pescoço e com isso perfeitamente também levados para todo o corpo. Então, o 5º par, o 7º par, o 9º par, o 10º par e o 11º par dos nervos cranianos, esses pares de nervos são os elementos que vão fazer com que haja, na teoria polivagal de Porges, né, o chamado vago inteligente, onde eu consigo uma resposta parasimpática. Isso é maravilhoso. Então, na teoria odontocrônicos, isso ocorre, porque quando você faz com que o paciente respire pelo nariz, quando você faz com que o paciente degluta melhor, essa deglutição atípica passa a ser uma deglutição fisiológica, você tem uma resposta melhor com relação ao sono, com relação à respiração, com relação aos afetos desse paciente, com relação à questão hormonal. O paciente que não consegue deglutir, ele tem uma deglutição atípica, isso atinge diretamente o nervo vagal, pela teoria polivagal, vago inteligente, e também atinge a musculatura, de maneira que nós temos músculos extremamente contraídos na face, no pescoço e no crânio, que dão respostas à distância. Como é que a terapia neural pode ajudar isso? A gente retira o paciente da fase aguda, que essa é uma das atuações da ordem cronológica da terapia neural. Retirar o paciente da fase aguda, neutralização de gatilhos neuromodulatórios, limpeza do terreno biológico e a psique. Então, na terapia neural, com a aplicação do neuroterapêutica, procaína 0,7%, na musculatura da face, na musculatura da mastigação, nós conseguimos uma melhor utilização da aparelhagem simples, aparelhagem até utilizada, MyoBrace, por exemplo, que são moldeiras, né, especiais com relação à dentadura humana. A gente consegue uma resposta positiva quando a gente atua na fase aguda, a gente retira esse paciente da fase aguda com a terapia neural. Então, com isso, a gente tem o seguinte resumo: a odontologia neurofuncional, ou miofuncional melhor, que se caracteriza pela deglutição atípica e pela respiração bucal. Ela consegue, juntamente com a terapia neural, retirar o paciente da fase aguda. Para a deglutição atípica, a gente consegue o relaxamento muscular, ATM, gânglios do sistema nervoso autonômico e ocioide colocados no lugar. A ATM relaxa, os gânglios do sistema nervoso autonômico se descongestionam e o relaxamento muscular é visível. E com relação à respiração bucal, a gente consegue, na terapia neural, tirar o paciente de fase aguda de rinite e sinusite, problemas pulmonares, desbioses intestinais, atuando em premolares superiores e molares inferiores e nas tonsilas do anel de Waldayer. Com isso, a gente consegue uma resposta muito especial na odontologia miofuncional, já que a grande parte desses problemas é causada pela questão muscular. Ok? Então, a gente tem aqui a Isabela demonstrando um novo livro, o livro está aqui atrás, olha que bonito, e esse livro é a 2ª edição do nosso primeiro livro e já está para você no telefone que vai passar aí embaixo, você já pode procurá-lo, e também a prática da terapia neural quebrando paradigmas, um novo livro que já está no prelo, como a gente dizia nos anos 80, né, já está na editora e a gente tem várias reflexologias que repercutem para todo o organismo via SNA. Obrigado pela oportunidade. Aqui a gente tem vários cursos, né, de especialização no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Ponta Grossa. A gente tem também em Campinas o curso de especialização em odontologia biológica com ênfase em biocibernética bucal e os outros cursos, além de Salvador, Goiânia, Brasília, Campinas e Natal, onde a gente tem o curso de especialização em terapia neural com a chancela do MEC, cursos Lato Sensu. Obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso estar com vocês e compartilhar um pouco desse conhecimento acerca da questão da respiração bucal e da deglutição atípica com relação à odontologia miofuncional. Vão em paz, não esqueça de nos
dá o seu joinha, o seu like, aperta aí, smash your thumb lá no botão dizendo joinha, gostei, e a gente vai estar juntos. Obrigado, Isabela, amo você, amo Tonton, sua irmãzinha, que são maravilhosamente pessoas que entraram na minha vida para me fazer um ser humano melhor. Fiquem em paz e a gente se vê.